Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à aula sobre estrutura da redação Enem, em que eu vou tentar passar alguns aspectos mais básicos da prova de redação mencionada, ok? Bom, vocês devem estar vendo minha tela, né? Acho que a gente pode começar. Então, a programação de hoje é essa daqui. Eu começo fazendo uma breve introdução sobre redação Enem. Em seguida, a gente vai falar sobre cada uma das 5 competências que são utilizadas na avaliação dos textos. Em um segundo vídeo, eu vou fornecer um exemplo para vocês do que seria uma nota 1000 na redação Enem. Só lembrando que todas as informações que eu tirei, todas as informações dessa aula, eu tirei dessa cartilha do participante aqui, que vocês podem encontrar de forma muito tranquila no Google. Então, é um documento público que contém várias informações e essas informações estão resumidas nessa apresentação. Queria começar definindo o que é um texto dissertativo argumentativo, que é a tipologia textual que deve ser redigida no Enem. Então, trata-se de um gênero artificial, criado especificamente para o contexto da prova vestibular, e ele tem por objetivo a defesa de uma tese, de um ponto de vista, de uma opinião. E isso é feito por meio de argumentos, por meio de explicações, ok? Portanto, não adianta nada vocês simplesmente exporem informações nesse texto, sem qualquer tipo de análise, sem qualquer tipo de justificativa ou explicação. É isso que faz de um texto dissertativo argumentativo. E qual que é a estrutura desse texto? Bom, a gente tem um parágrafo de introdução, que deve conter o tema, que é o assunto sobre o qual você vai escrever, e deve ter também a tese, que é a opinião, é o ponto de vista sobre esse tema. Em seguida, a gente tem 2 parágrafos de desenvolvimento, no interior dos quais vai ser desenvolvida uma argumentação para a defesa dessa tese, desse ponto de vista, e o parágrafo final é o de conclusão. Nele, vocês devem elaborar uma proposta de intervenção para tentar solucionar o problema apontado pela banca. E para que uma proposta seja considerada completa, ela deve conter esses 5 elementos aqui. Então, agente, a ação, o modo meio, a finalidade e o detalhamento de um desses 4 anteriores. Ou seja, quem deve fazer o quê, como, para quê e mais o detalhamento. Aqui eu coloquei em modo meio em negrito, porque, ao meu ver, é o coração da proposta. É ele que vai torná-la palpável, concreta, pé no chão, que, como a gente vai ver, é algo exigido pelo Enem. Esse slide, ele é para falar sobre o que eu acho que deve ter no parágrafo introdutório, no parágrafo inicial. Então, por mais que não seja uma obrigação dessa prova, eu acho adequado começar já com um repertório, ou seja, uma informação externa à coletânea, e que te ajude na defesa do seu ponto de vista. Isso é o que a gente chama de repertório sociocultural produtivo, como vocês verão em um slide seguinte. O tema também deve estar presente, né, que é o assunto, e aqui eu recomendo que vocês copiem a frase temática, que é aquela frase de maior destaque que vai ser dada pela banca, né, pela prova. Eu recomendo que vocês a copiem no interior do parágrafo de introdução. Então, não precisa ficar buscando sinônimos, nada disso. Vocês podem simplesmente se utilizar da frase temática para explicitar o tema. A sua opinião também deve estar bastante explícita nesse primeiro parágrafo, tá? Então, a tese. E, além disso, você deve antecipar os argumentos que serão mobilizados nos próximos parágrafos. Isso pensando na competência 3, que eu vou conversar um pouquinho com vocês adiante, mas que é a competência que avalia o projeto de texto, ou seja, o planejamento prévio à escrita. E a antecipação dos argumentos só é possível mediante esse planejamento. Portanto, esses são os pontos cruciais de uma introdução Enem.
E quais são as estratégias argumentativas que podem ser utilizadas nos parágrafos de desenvolvimento? Vocês podem fornecer exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, nunca fake news, citações do depoimento de pessoas especializadas no assunto, o chamado argumento de autoridade. Pode ser filósofo, historiador, especialista naquele tema. Pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Por exemplo, se o tema for sobre o sistema carcerário, você pode comparar a situação brasileira com a norte-americana, estadunidense, tá bom? Essas são as estratégias que podem ser utilizadas para a defesa de uma tese. E o artigo 6º, ele está presente na Constituição Federal do Brasil, e eu acho um argumento bastante interessante, porque ele pode ser usado para vários temas, tendo em vista a quantidade de direitos previstos por ele. Então, por exemplo, o artigo 6º prevê o direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, que é a aposentadoria, à proteção à maternidade, à infância e à assistência aos desamparados. E, portanto, esse artigo pode ser utilizado, por exemplo, em temas como evasão escolar, ensino à distância, sobre a importância da vacinação, sobre ISTs, sobre escassez de alimentos no Brasil, né, sobre desperdício, sobre obesidade também. Você pode mobilizar o artigo 6º em temas como desemprego, como a falta de moradia nas cidades, em temas como mobilidade urbana. Já caiu no Enem a democratização do acesso ao cinema no Brasil, portanto, direito ao lazer, direito à segurança, então temas como justiça com as próprias mãos, previdência social, se o tema for ligado aos idosos, proteção à maternidade e à infância, então falando aqui de gestantes, ou, por exemplo, aquele tema que já caiu no Enem também, sobre publicidade infantil, vocês poderiam ter utilizado esse artigo, tá certo, gente? Então, percebam que ele é muito amplo, ele pode ser utilizado de várias formas diferentes. E essas são as 5 competências que vão ser utilizadas para dar a nota final. Cada competência vale 200 pontos, 200 vezes 5 dá o total de 1.000 pontos, que é a nota máxima desse texto. A competência 1 é você demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, vai avaliar basicamente norma culta e gramática. Tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. Então, a competência 1 vai avaliar basicamente a gramática do texto. E, portanto, são penalizados aqui os erros de crase, de acentuação, de ortografia, de regência e concordância nominal e verbal, enfim. Os erros de gramática, de forma geral. A competência 2 consiste em compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Portanto, a competência 2 avalia basicamente 3 coisas. Então, tipo textual, tá? Eu vou colocar aqui como TT, tipo textual, que no caso é o dissertativo argumentativo, já expliquei para vocês o que é isso. Ele também vai avaliar o tema, ou seja, se você falou sobre o assunto que a banca te deu, ou se você tangenciou, ou se você fugiu desse tema, né? Lembrando que tangenciamento é quando você aborda alguns aspectos do tema, por exemplo, o assunto mais geral, mas você não acertou completamente, ou seja, tem alguns aspectos do tema que fugiram ao seu texto. E quando você foge completamente do texto, aí nenhum assunto mais amplo ele é contemplado, tá? Então, tangenciamento é um erro menos grave do que a fuga do tema. E além do tema, outra coisa que a competência 2 está olhando é o repertório, o uso do repertório sociocultural produtivo, que nada mais é do que essas informações externas à coletânea, externas ao texto de apoio, e que são utilizadas para te ajudar a defender a sua tese, o seu ponto de vista. Então, a C2, ela avalia esses 3 pontos diferentes. A competência 3 é você selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos
em defesa de um ponto de vista. Então, simplificando, é você elaborar um projeto de texto que seja efetivo, né? Já comentei com vocês, mas projeto de texto é a organização prévia, né? É o seu texto. Então, no projeto que você seleciona, por exemplo, os argumentos que serão utilizados, e também qual que é a ordem em que eles aparecerão no seu texto. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com uma relação de causa e consequência, a causa precisa vir antes do que a consequência. Isso precisa constar no projeto de texto, para que ele seja efetivo, para que ele ajude o candidato. A competência 4 é basicamente você demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, é basicamente os recursos coesivos. Ou, de forma bem simplificada, são os famosos conectivos, que são aquelas palavras, palavras ou expressões que são utilizadas para ligar um período no outro ou um parágrafo no outro, tá? Esses são os conectivos. A competência 4 avalia o uso correto e variado dos conectivos. Mais para frente a gente vai especificar melhor o que seriam esses conectivos, tá bom? E a C5 é você elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, lembrando que todo tema Enem vai ser um problema, respeitando sempre os direitos humanos. Então, a competência 5, ela diz respeito à proposta de intervenção. E, portanto, para se obter 200 pontos na C5, a proposta deve ter agente, ação, modo meio, finalidade, mais o detalhamento. Quem, o que, como, para que, mais detalhamento. E, além disso, deve respeitar os direitos humanos. Então, nada de justiça com as próprias mãos, pena de morte, por exemplo, a não ser que ela seja aplicada pelo Estado, tá bom? Nada de desrespeitar as minorias sociais, ok? Isso para que você obtenha nota máxima na C5. Esses são os motivos pelos quais os candidatos zeram a redação. Eu acho que não convém eu ficar lendo para vocês. Talvez um ponto que eu destaque é esse sexto tópico aqui. Então, texto ilegível que impossibilite sua leitura por 2 avaliadores independentes resulta em nota 0 na redação. Então, tomem cuidado com a letra, tá bom, gente? Escrevam assim com carinho, porque se não dá para ler, a nota 0 ela aparece, ok? Mas, assim, em resumo, eu queria que vocês tivessem bom senso na hora que vocês estivessem escrevendo. Se você tiver bom senso, você não vai zerar a redação Enem. O que é bom senso? Bom senso é você não escrever em outro idioma, além do português, é você não assinar em local inapropriado, é você não colocar uma receita de miojo ou o hino do Palmeiras no meio do seu texto, tá? Não colocar palavrões, etc. Enfim, é muito difícil você zerar por acidente a redação Enem. É mais fácil naqueles casos em que a pessoa deliberadamente quer obter a nota 0, ok? Título no Enem. Isso é uma coisa que sempre me perguntam, então eu queria deixar claro. O título no Enem é opcional. No entanto, ele conta a linha. Então, nesse sentido, eu não recomendo que vocês insiram título na redação de vocês, porque é uma linha gasta. É uma linha que não vai resultar em um acréscimo de nota. E, portanto, o título é desnecessário. Bom, aqui nesses slides existem algumas recomendações. É basicamente tudo que eu já falei e vou falar. Mas de forma muito mais explicada, mais detida. Então, eu queria que vocês lessem essas instruções, essas recomendações, né, que aparecem em uma das cartilhas da redação. Bom, terminada essa introdução mais geral, esse panorama mais amplo do que é uma redação Enem, agora acho que vale a pena a gente falar sobre cada uma das competências e também algumas dicas para que vocês possam melhorar ainda mais o texto de vocês. Competência 1, lembrando, é a norma culta. Aqui estão os níveis a que os candidatos podem chegar, né? Eu não vou ficar lendo com vocês o que vale 200 pontos na C1, o que vale 160 pontos. Eu acho que isso fica muito mais com um material de consulta, ok? Eu mesmo não tenho isso decorado e acho que nem precisa.
Esses são os erros, aqui eu listei, os erros de gramática que são penalizados na competência 1. Então, um destaque para acentuação, para crase, que talvez sejam os erros mais cometidos por vocês nos textos que eu corrijo. E a vírgula, por exemplo, que se encontra aqui nesse pontuação, né? Talvez seja o assunto mais difícil da gramática. Para entender bem vírgula, vocês precisam primeiro passar por vários assuntos gramaticais diferentes. Então, portanto, eu recomendo que o estudo da vírgula ele se dê no final do ano letivo, tá? E não no começo. Muito mais fácil você entender vírgula já tendo passado por outros tópicos da norma culta, tá certo? Outro destaque que eu queria fazer é translineação. O que é translineação? Então, você está escrevendo em uma linha, só que daí uma palavra é interrompida no meio, e aí você coloca um hífen, né? Um tracinho, e continua na linha seguinte. Isso é translineação. Se você separar as sílabas de forma inapropriada, por exemplo, sei lá, irresponsável, irresponsável. Você fez a separação silábica de forma inadequada, porque, na verdade, um dos R's deveria estar na linha de cima, né? Isso é um erro de translineação. Então, até isso conta para C1, tá bom? Tomem bastante cuidado com ela. Talvez seja a competência mais difícil de se obter nota máxima. Então, a gente não vai ficar tão preocupado com ela. Eu acho que vale muito mais a pena a gente focar nas demais competências. Como, por exemplo, na C2, que avalia tema, repertório e o tipo textual. Falando sobre o tema, em um primeiro momento, basicamente, a dica que eu dou para você é da proposta da redação e dos textos motivadores. Então, leiam a frase temática e não negligenciem nenhuma das palavras contidas nessa frase temática. Eu vou dar um exemplo do que seria negligenciar esses termos que aparecem já na frase temática. E os textos motivadores da coletânea também devem ser lidos para que vocês compreendam muito bem qual que é o tema, qual que é o recorte, né, qual que é o assunto sobre o qual eles querem que você escreva. E outra dica que eu dou para melhorar ainda mais a C2 é que a sua redação deve ser compreendida até mesmo por um leitor que não tenha tido acesso à proposta de redação na qual o seu texto foi baseado, ok? Então, essa é uma dica bastante prática para melhorar um pouquinho a C2. Já comentei com vocês, mas acho que vale a pena dizer de novo, porque são erros muito graves, tá certo? Então, o que é fuga e o que é o tangenciamento? Fuga é quando você não aborda nenhum assunto mais amplo do tema. E tangenciamento, um erro menos grave, é quando existe a abordagem parcial do tema. E, portanto, o desconto de nota é muito menor do que a fuga total, tá? Que muitas vezes acaba até zerando a redação. Então, por exemplo, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil foi a frase temática do Enem 2022. Lembrando que a frase temática ela se encontra na última parte da proposta de redação. Bom, então, por exemplo, se eu escrevo uma redação sobre cinema, eu fugi do tema, eu não abordei nem o assunto mais amplo. Agora, se eu fiz uma redação sobre desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais e não abordei a realidade nacional, isso é tangenciar. Agora, se eu abordei apenas povos tradicionais, comunidades e povos tradicionais do Brasil, eu também tangenciei, porque, na verdade, eu precisaria falar sobre os desafios para sua valorização, tá? Da mesma forma, se eu fiz uma redação inteira só sobre povos indígenas, o tema não é exatamente esse, né? O tema são desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil. E a coletânea já dava pistas, né, de que você não poderia, por exemplo, só falar da situação vivenciada pelos indígenas. Existem outros povos de tradição, como, por exemplo, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, extrativistas, etc. Tudo isso você tinha noção lendo a coletânea por completo. Então, tomem bastante cuidado com a frase temática, não ignorem termos, né? Tudo aqui é importante.
O repertório sociocultural, então, consiste em uma informação, um fato, uma citação ou uma experiência vivida que de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta. Eu não gosto muito dessa definição, né, que foi extraída da cartilha, porque a experiência vivida dá a impressão que você pode falar em primeira pessoa, ou seja, que você pode colocar o eu no interior do seu texto. E, na verdade, isso não condiz com o gênero, com o gênero dissertação, né, com texto dissertativo argumentativo. Você não pode colocar a primeira pessoa, não pode colocar eu, não pode colocar nós, né, na maioria dos casos. Então, essa é uma definição tanto quanto inadequada. Repertório sociocultural, na verdade, são aqueles dados, aquelas informações externas à coletânea, externas aos textos de apoio, e o repertório deve ser produtivo. Para que ele seja produtivo, ele deve servir a um propósito. E qual que é esse propósito? É o de defender a sua tese, defender a sua opinião, defender o seu ponto de vista. Tem gente que coloca repertórios extremamente interessantes de filosofia, artes, etc., mas não articulam esse repertório com o tema. E, portanto, essa informação, esse dado, esse fato, ele acaba sendo desnecessário, né? Acaba sendo algo ruim para o seu texto. Então, esse é o repertório. Outro ponto da competência 2. Competência 3, projeto de texto. Então, já comentei com vocês, projeto é o planejamento prévio à escrita da redação. O projeto pode ser elaborado na forma de tópicos. Então, por exemplo, você coloca lá, introdução, 2 pontos, e aí você coloca o que aparecerá na sua introdução. Desenvolvimento 1, 2 pontos, aí você coloca os argumentos selecionados para esse parágrafo. Desenvolvimento 2, 2 pontos, mesma coisa. Conclusão, quem, o que, como, para quê. E aí você coloca de forma bem breve, bem resumida. O projeto de texto ele é anterior ao rascunho, portanto, ele é mais simples do que o rascunho. É basicamente você selecionar os argumentos, os repertórios, por exemplo, que serão utilizados e a ordem que eles aparecerão, tá certo? Então, o projeto de texto ele precisa ficar implícito ao longo da sua redação. Você precisa jogar com antecipações, com retomadas. Os parágrafos do texto, eles não podem ser isolados. Eles precisam dialogar entre si, tá? Então, isso é você elaborar, construir um texto circuito, em que introdução conversa com desenvolvimento, que por sua vez conversa com conclusão, e o último parágrafo também se conecta com o primeiro com o último, assim por diante. Isso é um texto circuito, é um texto com projeto de texto adequado, é um texto competente do ponto de vista da C3. Competência 4, recursos coesivos, de forma bem simplificada, o uso dos conectivos, que precisam ser variados, o seu uso precisa ser correto. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma tabelinha com vários conectivos, a depender da relação sentido que se quer produzir. Então, por exemplo, se você quer estabelecer uma relação de temporalidade, você pode utilizar os conectivos então, enfim, logo, logo depois, imediatamente, logo após, etc. Se você quer estabelecer uma relação de condição, de hipótese, os conectivos são se, caso, eventualmente. Então, você precisa acertar no uso de conectivos e esse uso precisa ser variado, ok? Pelo menos uma vez no início de cada período, com exceção do primeiro, né? E no início de cada parágrafo, com exceção do introdutório, tá certo? Competência 5 é aquela que avalia a proposta de intervenção, então deve conter todos aqueles elementos, quem, o que, como, para que, mais detalhamento. A proposta deve resolver problemas apontados por você no seu texto, então não adianta você elaborar uma proposta super bonitinha, mas que seja uma tentativa de solucionar problemas que não foram por você descritos no corpo do seu texto, os parágrafos de desenvolvimento, por exemplo. Então, isso é algo super importante. Além disso, a proposta deve ser concreta, pé no chão, por isso que eu recomendo que vocês valorizem bastante o como, o modo meio, e ela deve também ser específica ao tema,
Ou seja, nada daquelas propostas super genéricas que levam as pessoas simplesmente a refletir sobre o assunto. Isso muitas vezes não é específico ao tema, tá? Ou não é muito concreto. Portanto, acho que a gente conseguiu dar conta dos aspectos mais gerais da redação Enem. Em um segundo vídeo, eu vou mostrar para vocês um exemplo do que seria uma redação nota 1000, né, nota máxima. E acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, algo assim, eu fico à disposição, ok? Então, até logo. Tchau, tchau.